Boa tarde a todos, todas e todes aqui presentes, e especialmente a essas musas monumentais que eu tenho aqui o desafio de fazer a mediação hoje. Eu vou começar com uma pequena autodescrição e depois peço que, antes de vocês falarem, vocês também se recordem de se autodescrever. Eu sou uma mulher loira, branca, de olhos azuis, cabelo curto e estou de roupa preta. Mas o mais importante é apresentar as convidadas dessa mesa, da mesa 4 do Festival Zoom de Fotografia. Aqui ao meu lado, a fotógrafa Gabriela Biló, formada pela PUC de São Paulo. A Gabriela trabalhou para a agência Futura Press, para o jornal O Estado de São Paulo, e é a correspondente da Folha de São Paulo atualmente. Ela venceu vários prêmios, eu vou citar aqui alguns, inclusive para o qual ela está indicada, e aí a gente já fica aqui na torcida. Ela venceu os prêmios Vladimir Herzog, de 2020, e Mulher Imprensa, em 2001. Ganhou também o Prêmio IRRI de jornalismo e está indicada para o Prêmio Gabo, que é um prêmio de imprensa, mas na categoria fotografia. Ela publicou o livro A Verdade Vos Libertará, pela Fósforo, recentemente, ainda no ano de 2023, com o Pedro Inoue, Medo e Delírio em Brasília. O trabalho da Gabi foi publicado na revista Zoom, número 24. Na sequência, aqui na outra ponta desta nossa trinca dessa tarde, está a única, né? The one and the only Rosa Galtitano, fotógrafa, graduada em vídeo digital pela Universidade Paulista. Trabalhou para o jornal Folha de São Paulo e para a revista Veja. Ela é diretora do Estúdio R e fundadora da agência Fotograma. Em 2023, a Rosa Galtitano participou da 35ª Bienal de São Paulo, ou seja, está participando, e do Photo London UK e da exposição Guaranis MBA aqui em São Paulo. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para vocês. Começamos com a Rosa e, na sequência, Gabi, você retoma a conversa com o público. Haverá uma pessoa, o Carlos Franco, meu queridíssimo editor na Zoom, estará distribuindo fichas para que o público possa encaminhar perguntas à mesa. Então, ao longo das apresentações, por favor, procurem. O Carlos está de camisa azul clara e será responsável por essa edição aqui de vocês. Cada uma de vocês tem cerca de 20 minutos, a gente tem um counter, mas qualquer coisinha eu faço um sinal para vocês, tá bom? Então, Rosa. Boa tarde. Bom, eu vou fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, estou de roupa preta, óculos vermelhos. Tenho mais ou menos 1,60 m. Eu agradeço muito o convite e é uma honra estar aqui com vocês hoje, poder falar um pouco sobre o meu trabalho. Eu preparei, o Moreira Salles me pediu um vídeo, mas eu preparei um PowerPoint já. E eu vou começar a projetar para vocês um pouco do material, assim, não é um pouco, é uma parte do material que eu fiz na época de 70 a 80, que acabou sendo organizado num livro, A Mesma Luta, que é esse livro que está aqui na frente, que é um recorte de todo esse material que eu vou passar para vocês, que o livro fala sobre a participação das mulheres nos movimentos sociais no Brasil. Mas o que eu vou projetar para vocês é um material mais extenso dessa época da ditadura, quando eu comecei a trabalhar na década de 70.
Bom, o primeiro ensaio que eu fiz foi sobre as prostitutas na Avenida São João. Eu vou passar meio rápido, porque tem bastante coisa, e nós temos 20 minutos só. Então, essas fotos foram, assim, foi o primeiro ensaio que eu fiz em São Paulo, foi junto com um amigo que era fotógrafo, que era o Ayrton de Magalhães, e que me chamou para fazer essas fotos. E não está andando o negócio. Ah, tá. O Ayrton de Magalhães é essa pessoa que está aqui com uma das meninas. Ele foi um grande fotógrafo, ele trabalhou com o Babenco, e, em filmes como O Beijo da Mulher-Aranha e O Pichote. E eu coloquei o Ayrton aqui meio que para fazer uma homenagem para ele, porque ele morreu em 2019 fotografando na Praça da Sé o pessoal do crack, que estava na Praça da Sé, e a polícia chegou e tirou todo mundo de lá e bateu muito no Ayrton, e uma semana depois ele morreu. Então, é uma homenagem que estou fazendo aí, assim, porque assim, essa violência da polícia, em geral, no Brasil, principalmente a polícia paulistana. Bom, aqui está falando sobre isso, né, que é um amigo de escola, que ele fez, foi o Babenco, do Beijo da Mulher-Aranha, tal, está nesse texto aqui que eu já acabei de falar para vocês. Esse aqui foi um outro material que eu fiz, um freelancer para a Folha de São Paulo, em 78, sobre os quilombolas. Eu acho que foi a primeira matéria que foi editada na imprensa sobre os quilombolas. No Amapá, esse quilombo de Mazagão. Foi uma matéria que saiu no Folhetim, que era um jornal que a Folha de São Paulo publicava de domingo. Era um jornalzinho pequeno, que era um jornal especial. E essa matéria foi capa do jornal, foi a matéria principal do jornal, nessa época, o Folhetim da Folha de São Paulo. Aqui é o jornalista Marcos Faerman, fundador do jornal Versus, que foi onde eu comecei a trabalhar. Foi onde eu aprendi a ser jornalista, onde eu aprendi fotografia. O Marcos Faerman, ele foi um jornalista muito importante, né? Ele fundou o Versus, né? Eu fui lá, mostrei as minhas fotos para ele, e ele me chamou para a reunião de pauta no dia seguinte. E lá eu aprendi, né, que a informação jornalística verdadeira é baseada em fatos. E ela é muito importante para formar a opinião pública, ou seja, o fotojornalismo, ele mostra as coisas que estão acontecendo, e nós, como repórteres fotográficos, a gente tem que mostrar a realidade que vai ser publicada nos jornais e revistas, né? Aqui é a equipe do Versus, o Luiz Egito, que foi meu primeiro marido, que é pai da minha filha, coloquei ele aqui como homenagem também, e o Carlos Klemme, que era um grande diretor de arte e que fazia toda a arte do jornal. E a Maura. Aqui eles estão na redação do Verso, isso década de 70. Né? O Verso foi um importante canal contra a ditadura no Brasil e América Latina. O Marcão era também um importante repórter especial do Jornal da Tarde, do Grupo do Estado de São Paulo. Seus contatos com grandes escritores e artistas latino-americanos, como Gabriel Garcia Marques, Mário Vargas Llosa, Juan Rulfo, Violeta Parra, Vitor Hara e outros, facilitou muito as publicações dos textos no jornal. História em quadrinhos e desenhos, e, em especial, assim, edições gráficas primorosas. Ele era muito bonito o jornal, realizadas pelo editor de arte Carlos Klemme. Aqui é o Hamilton Cardoso, um dos editores negros do Versus. E a Neuza Maria Pereira, que também era uma jornalista negra, editora das páginas negras do Versus. Então, gente, pensa, na década de 70, existia um jornal onde tinha 6 páginas, onde jornalistas negros eram independentes e publicavam o pensamento dos negros naquela época, isso em plena ditadura. Né? A Neuza comandava, junto com o Hamilton, 6 páginas do Versus com escritores e jornalistas negros, que tinham total independência nas publicações.
eu fui a única mulher fotógrafa a documentar o lançamento do movimento negro em São Paulo, porque eu trabalhava com eles. E não existia fotógrafas, nem mulheres, nem negros, nem fotógrafos homens, nem mulheres negros naquela época. E por isso que eu fiz essas fotos que viraram fotos históricas. Aqui é o lançamento do movimento negro, em 78, em frente ao Teatro Municipal. Essas fotos são, assim, viraram história, principalmente para a história do movimento negro no Brasil, né? Aqui é uma passeata, nos mesmos dias, né, as mulheres, né, vinham com as suas crianças, com seus bebês. O líder Abdias do Nascimento, com a esposa Elisa Lack, que era uma americana. O Abdias Nascimento ele foi exilado naquela época nos Estados Unidos. Ele era professor numa universidade nos Estados Unidos, e ele veio para a fundação do Movimento Negro. Está passando aqui o negócio. Tá. Aqui, esse homem de gravata listada é um censor. Naquela época, existia censura dentro dos jornais, né? Então, esse policial, ele vinha, todo fechamento de jornal, ele vinha na redação e ficava junto com os jornalistas lendo o material que iria ser publicado e censurando o que não era para ser publicado, né? E aqui, à direita, é o Luiz Eduardo Greenhalgh, que é um advogado muito importante dessa época, que era o advogado do jornal, e acompanhava, né? Acho que andou muito o negócio aqui. Bom, aqui é a greve da Ford, em São Bernardo do Campo. Espera aí que ele pulou aqui. O Lula ele foi eleito diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo em 76. Logo depois, as grandes greves no ABC começaram a ser organizadas pelos metalúrgicos, e aqui é uma reunião dos metalúrgicos antes de entrar de manhã para a fábrica, uma greve da Ford, né? Então, os metalúrgicos começaram a se organizar nos sindicatos, né? E as greves de 78 elas mudaram praticamente toda a história nossa aqui do Brasil, porque, em plena ditadura, as pessoas começaram a se colocar né, contra tudo que estava acontecendo, melhores salários, enfim. Essa é uma repressão na Volkswagen, no mesmo ano de 78. Né? Aqui era o piquete, onde os metalúrgicos ficavam na porta das fábricas para não deixar quem queria trabalhar na greve, né? E eles paravam os ônibus para as pessoas não entrarem na fábrica. Tem que mexer aí, porque esse negócio não está funcionando. Então, um dos diretores da Volkswagen, na época, foi descoberto depois que ele era um nazista, fugido lá da Alemanha, e ele dedurava os metalúrgicos para o, então, DOI-CODE, né, que era um departamento de repressão que existia em São Paulo. Os metalúrgicos, o ano passado, os metalúrgicos da Volkswagen ganharam, na Alemanha, uma ação contra a Volkswagen por todo o sofrimento que eles tiveram nessa época da repressão, depois de 40 anos. Né? Aqui é a reunião dos metalúrgicos na Vila Euclides, que era o estádio de futebol em São Bernardo do Campo, em 79. Eles estão aqui votando para ver se vão continuar a greve ou não. Está aí o Lula, que organizava todo esse monte de gente. E aqui o movimento contra a caristia, 78, na Praça da Sé. A inflação naquela época, gente, era 70% ao mês. Então, a inflação era 70% ao mês. Imagina, vocês compravam um pãozinho um mês, no mês seguinte era 1,70. Né? Assim, ninguém mais aguentava, né, no Brasil, o jeito que as coisas estavam caras. Então, o povo começou a sair para as ruas. Né? E esse era o movimento contra o custo de vida.
eram sempre esses encontros eram sempre feitos na Praça da Sé, em frente da Igreja da Sé. E, logicamente, sempre tinha uma repressão contra a população, né? Todos esses movimentos sociais, né, nessa época de 78, teve o movimento de custo de vida, teve as greves do ABC, as mulheres, os movimentos feministas, né? Aqui, por exemplo, é uma passeata que o movimento de mulheres fez contra a visita do Videla, que era o presidente argentino, que também existia uma ditadura muito barra pesada, e ele veio para o Brasil encontrar com o presidente brasileiro. E as mulheres saíram às ruas, e as mães da Praça de Maio, que são as mulheres argentinas, que até hoje se encontram na Praça da Praça de Maio, vieram para essa manifestação aqui contra o Videla. Porque elas são as mães das pessoas que foram torturadas e desaparecidas na Argentina. Foram mais de 30 mil pessoas desaparecidas. E a polícia e os militares pegavam os filhos dessas pessoas desaparecidas e davam para eles serem adotados por militares. Então, até hoje, essas crianças estão sendo resgatadas, né? As mães da Praça de Maio ainda se encontram e para encontrar essas pessoas que foram criadas pelos militares, né? Aqui, o movimento de mulheres, 79, 80 e 81. Se continua. Deu agora? Ah, tá. Então, voltamos para cá. Então, aqui, movimento de custo de vida. Movimento de custo de vida, em frente da Praça da Sé, bomba de gás lacrimogêneo em cima da população. Nessa hora, nesse dia, o Dom Paulo Evaristo Arnes, que era o bispo de São Paulo, abriu as portas da catedral para essa população toda entrar, porque todo mundo ficou encurralado na porta da igreja, da Igreja da Sé. Aí é todo o povo que estava lá fora, na praça, dentro da Igreja da Sé, né? E Dom Paulo Evaristo Arnes era um grande defensor dos direitos humanos, né? E ele apoiava a população. A Irma Passoni, que passou, era uma vereadora de São Paulo. Aqui o pessoal com as panelas vazias, né? Pedindo mudanças, né? Na política, porque ninguém mais conseguia comer, né? Não tinha, assim, com uma inflação muito alta, de 70% ao mês. Como dizia o político brasileiro defensor da democracia Ulisses Guimarães, não é o poder que corrompe o homem é que corrompe o poder. 1º de maio, de São Bernardo do Campo, 80, os metalúrgicos, em 1º de maio, em São Bernardo, fazendo passeata, a repressão. O brucutu, que era um carro-tanque que jogava água na população, né, quando a população, nas manifestações. Primeiro de maio ainda, São Bernardo, Praça da Sé. Aqui o jornal Movimento, junto com o Em Tempo e com o Versus, eram os 3 jornais que eram imprensa nanica, que a gente chamava, que não eram grandes jornais, mas que eram impressos e distribuídos para a população contra a ditadura. Então, aqui foi uma manifestação que eles fizeram contra a censura, né? Nessa época, os repórteres fotográficos se organizaram na União dos Fotógrafos, é uma reunião em Brasília, está o Ripper ali no meio, eu estou aqui de costas, a gente se reunia o tempo inteiro e nós fizemos a tabela de preço de fotografia, que é hoje usada pelo Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Aí, as mulheres se organizaram em 79, em 80... E, em 81, no 1º, 2º e 3º Congresso das Mulheres Paulistas na PUC, de São Paulo. E o 3º Congresso teve tanta gente que ele foi levado para a Praça da Sé. E, em 81, as mulheres se reuniram na Praça da Sé junto com toda a população. Olha o que tem de gente.
Cresceu muito o movimento de mulheres nessa época, né? Era uma época que nós, as mulheres, a gente não conseguia quase trabalhar. Não existiam mulheres fotógrafas, as mulheres não tinham espaço, né, para trabalhar, ganhavam muito menos do que os homens, né? Aqui, greve nos sindicatos dos metalúrgicos em São Paulo, na capital. Aqui a Ana Dias, que é a esposa do Santo Dias, o metalúrgico que foi assassinado pela política de São Paulo a sangue frio, e teve uma grande manifestação na Avenida da Consolação, né, contra esse assassinato do Santo Dias. Essas fotos todas, aí sou eu, naquela época, fotografando a manifestação do Santo Dias. Tinha um grupo que era muito legal, que era o grupo SOS Mulher, que eles eram... as mulheres davam apoio por telefone para as mulheres que sofriam violência em casa. E era um grupo de apoio psicológico, eram psicólogas. O SOS Mulher estava em todas as manifestações e fizeram assim grandes movimentos contra a violência da mulher. A passeata contra a Lei de Segurança Nacional, que era uma lei que foi instituída, né, em 82, onde a polícia podia entrar na sua casa e te prender sem mandado de segurança. Né? Qualquer pessoa podia ser presa e desaparecia e era torturada, enfim, era muita violência. Aí a passeata contra a visita do Videla, que eu estava mostrando aqui para vocês no livro, né, das Mães da Praça de Maio. Aí são as Mães da Praça de Maio, elas vieram da Argentina para essa passeata em São Paulo. Né? Aqui também, uma passeata contra o assassinato da Eliane de Gramont. Ela foi assassinada pelo marido, que era um cantor famoso, chamava Lindomar Castilho. E, naquela época, existia uma lei que falava da defesa da honra. Um homem podia assassinar sua mulher e ele não era preso, porque ele falava, ela pulou o muro, me traiu, tal, então o cara não era preso, as mulheres sempre entravam pelo cano. E aí, com essas passeatas, o Lindomar Castilho acabou sendo preso, ele pegou 30 anos de prisão, mas porque a mulherada foi para a rua protestar. Né? Então, em 84, foram contratadas na Folha de São Paulo 4 mulheres. Isso é importante colocar, que era a Vani Stein, a Eliana Assunção, a Renata Falzoni e eu, quando a Folha fez uma reorganização na redação. Né? O presidente do Brasil, nessa época, ainda era o João Figueiredo, que foi o último presidente negro brasileiro, militar brasileiro. Eu coloquei aqui também algumas coisas sobre o movimento indígena, que era também assim invisível. Né? Os indígenas e os negros não tinham espaço nenhum na sociedade. Hoje, a gente olha, né, os indígenas se apresentando, inclusive aqui no Moreira Salles, trazendo seus trabalhos, fazendo exposição. Gente, isso era impensável na década de 70. Aliás, as pessoas achavam que não existiam mais índios no Brasil. Né? Porque eles estavam nas suas aldeias. Né? Aqui, o Orlando Vilas Boas, que foi um grande defensor dos indígenas e ajudou na demarcação do Parque Indígena do Xingu. Né? Aqui, o deputado Mário Juruna, que foi o primeiro deputado indígena no Brasil, e ele era Juruna Chavante. Ele andava sempre com um gravador, porque ele falava com os políticos, e os políticos mentiam para ele o tempo inteiro, então ele começou a gravar o que os políticos falavam. Ele andava com um gravadorzão grande, porque o cara falava ao contrário, falava, não, você falou isso naquela época, olha aqui, está aqui no gravador. E ele assim, foi um cara assim, muito incrível, porque ele abriu, né, um espaço em Brasília para os índios poderem atuar na política. O D. Tomás Balduino era um bispo de Goiás, também foi um grande defensor dos indígenas no interior do Brasil. O Darcy Ribeiro, também, que era antropólogo. Enfim, estão me falando aqui que só tem 2 minutos. Então, eu vou correr aqui, não sei se vai dar para ver tudo. Isso daqui é a FEBEM, em São Paulo, onde os menores abandonados ficavam. São crianças de rua, em São Paulo. Tá? Eu vou passar rapidinho, porque nós só temos 2 minutos.
Isso foi um trabalho que eu fiz sobre as crianças na cidade de São Paulo. Existiam muitas crianças na rua, menores abandonados que viviam na Praça da Sé, como é o caso dessas fotos aqui. Eles, quando ainda a Praça da Sé tinha a fonte ligada e não tinha aquela grade que tem hoje em dia, né? Apesar de, assim, de eu receber um grande salário na Veja, da Folha eu fui para a Veja. E eu tinha carteira assinada, trabalhava de 5 a 7 horas os jornalistas. Eu vi uma matéria que a Bilô publicou, que ela trabalha 14, 16, 18 horas por dia. Isso não existia antigamente. A gente recebia hora extra, né? A situação das mulheres e dos jornalistas em geral era muito melhor do que hoje, né? Encerrando aqui, eu coloquei o encontro de Altamira porque foi o primeiro grande encontro que existiu no Brasil, um encontro político dos indígenas no Brasil, que foi em Altamira, no sul do Pará, onde os caiapós se organizaram junto com algumas grandes ONGs para pedir para não ser feita a usina de Cararaô, que nada mais era do que a usina de Belo Monte, que foi depois construída. Aqui, a Tuíra, Caiapó, nessa reunião do Encontro de Altamira. Aqui, no ano 2000, a Festa do Descobrimento na Bahia, onde os indígenas vieram do Brasil inteiro para falar com o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que tinha encontrado com Mário Soares, presidente português, e os índios foram recebidos assim, gente, com cavalaria, com bomba de gás lacrimogênio, helicóptero. Gente, vocês não têm ideia o que foi uma guerra. Os indígenas vindo em passeata para ir encontrar o Fernando Henrique Cardoso, e eles foram recebidos no meio não foram recebidos, e no meio do caminho eles foram atacados, e para eles não chegarem lá para falar com o presidente. Aí, Martin Luther King dizia: quem aceita o mal sem protestar, coopera realmente com ele. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, porque aqui no Brasil a gente não está acostumado muito a reclamar. A gente não está acostumado muito a não concordar com as coisas que já vêm prontas para a gente. Bom, de 2016 a 2022, passou o Temer, depois o Jair Bolsonaro, que é onde vai entrar a Gabriela Bilon, né? E eu fiz esse material da mesma luta, esse livro, quando teve o golpe, que tiraram a presidente Dilma, e o vice-presidente Michel Temer assumiu a presidência do Brasil. Ali eu pensei, o Brasil vai voltar para trás. O Brasil vai andar para trás. E aí eu comecei a olhar no meu arquivo e comecei a olhar esse material todo que eu passei para vocês, e ele resultou nesse livro, A Mesma Luta, que é um recorte, na verdade, né, de um material maior, que esse aqui é um recorte mais das mulheres, dentro dos movimentos sociais, porque eu acho que eu, como mulher fotógrafa, acabo fotografando as mulheres, né, por me identificar com isso, né? E, finalmente, eu digo para vocês assim, que a democracia voltou no Brasil em 2023, com Lula assumindo de novo a presidência da República. Eu fui na posse do Lula. Para mim, foi uma das coisas mais importantes que eu já fotografei, e mais emocionantes, de ver o Lula subindo a rampa do Palácio do Planalto, junto com o povo brasileiro, e principalmente com o grande cacique Raoni, que é o nosso representante mais importante para mim no Brasil, que é uma pessoa sábia, é uma pessoa que devia ser mais ouvida. E quando eu vi ele de braço dado com o Lula, realmente, gente, eu chorei muito. E, finalmente, né, a gente hoje tem uma deputada indígena e uma ministra dos povos indígenas. Finalmente, gente, vocês não têm ideia a revolução que está sendo esse ano, né, de a gente ter uma ministra indígena no Brasil, que é a Sônia Guajajara. E aqui eu termino as fotos.
Gabriela, você continua? Nossa, obrigada pela apresentação, Rosa, muito lindo. Muito legal poder conhecer assim, né? Pela própria autora, né? Mesmo que a gente conheça o trabalho. Sempre muito legal ouvir você falando. Primeiro, vou me descrever. Eu sou loira, estou de camisa branca, calça preta, tenho olhos castanhos e 1,68. Bom, vou começar a falar um pouco do começo, porque eu acho que tem tudo a ver, no começo da minha fotografia, com o que acontece comigo hoje, né? Não, tudo bem, eu vou esperar um pouquinho para começar a apresentação, porque eu já vou falando isso da apresentação logo depois. Eu comecei a fotografar, entrei no fotojornalismo, e eu gostava muito de fotografar o que eu chamava de pauta social, né? O que eu via que eram pautas sociais. E o que é uma pauta social? Mais para frente, eu fui descobrir que é política. Então, para mim, hoje, tudo que eu faço, e eu acredito que todos nós, tudo que nós fazemos é político. Então, como você conversa com as pessoas é político, como você trata o garçom é político, como você trata seus amigos, os seus pais, é político. Não só fazer política, que é falar sobre as suas ideologias, lutar pela democracia, pelo que você é certo. Isso também é política, mas tudo que a gente faz, o jeito que você abre uma bala, às vezes, onde você joga o papel é político, né? Então, assim, eu comecei a fotografar o que eu chamava de fotografia social. E no começo da minha carreira, eu achava que eu tinha que ser a voz e os olhos de quem não podia se mostrar, de quem não podia falar. Isso era um ideal meu, como fotojornalista, uma missão que eu tinha como fotojornalista. O vídeo é o por último. Tá. E ao decorrer da minha carreira, eu fui entendendo que eu não tenho esse direito de ser a voz e os olhos de quem não é. Que eu, com o dever e os privilégios que eu tenho, o meu papel é criar espaços e usar o privilégio que eu tenho, criar espaços para que essas pessoas sejam as suas próprias vozes, para que essas pessoas mostrem o seu próprio olhar, né? Então, eu penso que o título do livro, esse livro é de 2013 a 2023, que, na minha visão, é o período de ascensão, da nova ascensão da extrema-direita no país. Então, a gente tem, em 2013, começa com os movimentos, que é o movimento de esquerda, que é o MPL, que é o movimento Passo Livre, pedindo tarifa zero, e a gente vê, em 2013 mesmo, uma apropriação do discurso e uma dominação das redes sociais e da ferramenta rede social, né? Porque as redes sociais, a internet, a inteligência artificial são só ferramentas. A questão é como que nós dominamos essas ferramentas e na mão de quem elas vão parar. Então, eu acho que, em 2013, a gente vê muito bem a extrema-direita dominando, né? Então, a gente começou ali com Mídia Ninja, que era uma nova mídia, que conseguia o que a gente mostrar o outro lado, que a gente não dependia mais da grande imprensa. E, do nada, você vê que isso é cooptado pelo WhatsApp, e que a gente chega a eleger um presidente pelo WhatsApp, né? Então, como que a rede social se inseriu na sociedade e transformou uma sociedade que não estava pronta para o poder de transformação que ela tinha, né? Eu acredito que as redes sociais têm um poder de revolução e que, atualmente, elas são usadas, né, como amplificador de vozes de idiotas, mas eu acredito que ela vá dar o círculo inteiro, porque hoje em dia está insustentável a rede social. Hoje em dia só se viraliza pelo hate. Então, eu acho que as próprias marcas estão perdendo dinheiro na internet, porque é só pelo hate, é só pelo negativo. Então, até por uma questão de mercado, eu acredito, né, que o dinheiro, infelizmente, nesse sistema ainda manda no mundo, eu acredito que vai dar a volta completa. Mas, voltando a 2013... a gente tem essa apropriação de narrativa, em que não que o movimento Passe Livre virou não é por 20 centavos. A partir do momento que a gente fala que não é por 20 centavos, a gente começa a transformar fora Dilma. Então, tem um sequestro de narrativa e a propagação disso nas redes sociais, porque agora a pessoa fala a verdade no celular, né? Então, o livro, na verdade, é quase que um memento, um documento que a gente tentou fazer, um documento histórico, para a gente não esquecer, porque a memória é uma coisa que se dissolve com o tempo e as narrativas são comandadas por aqueles que estão no poder. Então, a gente teve um presidente que chamava uma ditadura de revolução. Então, até que ponto as nossas memórias e as narrativas não são corrompidas? Então, a gente fez esse livro, quando chegou no último ano do mandato do Bolsonaro. Eu sempre falava, o que a gente está vivendo tem a ver com 2013. E, em rodas de conversa, as pessoas falavam,
nossa, é verdade, tá, por que você não faz um livro? E calhou que a minha história como fotojornalismo, de estar perseguindo as histórias em uma forma de lidar com a minha própria mortalidade e de ter uma desculpa de estar em momentos históricos como significado de vida, acabou que a minha história e a história do Brasil se mesclaram bastante, por essa minha perseguição à imortalidade, um pouco, né? E ao mesmo tempo, esse não é um almanaque, porque eu não estou em todos os lugares, então vou dar um exemplo muito clássico. Eu não tenho a foto da placa da Marielle sendo rasgada, porque eu não estava no Rio de Janeiro. Mas a Marielle está representada de outras formas nesse livro, que é como eu combinei a narrativa, né? Então, eu vou para Brasília, eu trabalhava aqui em São Paulo, e eu vou para Brasília com essa ideia de que, em Brasília, são decididos todas as consequências que eu vejo aqui em São Paulo. Então, a raiz do problema, a raiz da fome, a raiz das ocupações sendo tratadas como invasões, estão em Brasília, porque são lá que são decididas essas coisas, né? Então, eu tento ir atrás da raiz do problema, porque eu mesmo era uma pessoa que nunca entendia muito política e como ela funcionava. Quando eu chego em Brasília, eu entendo que, eu tendo o privilégio de estar lá, eu tento traduzir, simplificar o que é política de uma forma mais didática, pensando no analfabetismo funcional que a gente tem no país. Então, a forma mais didática possível para as pessoas entenderem que o poder é delas, e não está naqueles caras, e que Brasília não é tão longe, e que você pode entrar na Câmara, e você pode entrar no Senado, e você pode entrar no Palácio. Não forçadamente, como 8 de janeiro, como a gente chega, né? E aí, acho que a gente pode começar a apresentação, acho que aqui, né? E então eu vou para Brasília com essa, e eu faço esse livro. Eu só vou mostrar um pouquinho o livro antes, rapidamente. Esse é um livro que ele tem muitas camadas. Obrigada. Que ele tem muitas camadas. A gente fez duas capas. Uma é essa, que é de dentro do Palácio do Planalto, com a bandeira do Brasil, que é a bandeira da Praça dos Três Poderes Quebradas. E a outra é essa, que é uma foto que eu ganhei o Herzog por ela, que foi uma manifestação que o Bolsonaro... foi a primeira manifestação durante a pandemia que o Bolsonaro pedia para fechar o STF e contra o Congresso, e ele começou a tossir, né? Então, foi uma foto que viralizou, o nome dela é Presidente Viral, porque ele estava extremamente negacionista, não tinha ainda vacina, ele estava sem máscara numa multidão. Então, ele tem essas duas capas, porque a gente pensou que não é só porque a gente faz um livro... Obrigada. Não é só porque a gente tem um livro sobre nazismo que as pessoas são obrigadas a ver a cara do Hitler. Então, a gente colocou isso. E aí, essa aqui, a ideia, ele tem uma estética bem punk rock, assim, o livro, que é uma coisa meio de street mesmo. Até a textura do livro, não é papel couché, que é para as pessoas pegarem no livro e sentirem, falar, olha isso aqui, não sei o quê. Que não é para ser um livro de arte a ser apreciado, é um livro delas também. E essa aqui, a ideia era que as pessoas se empolgassem, colassem lambes na rua, mas acho que a maioria usou como capa mesmo. E tem essa arte linda. Eu assino esse livro com Medo e Delírio, que é esse podcast de política, que é super irreverente, boca suja, ou bem-humorado, é maravilhoso. O locutor também é lindo, vocês precisam conhecer. Casei com ele depois do livro. Que tem QR Codes no livro. Então, a gente aqui, por exemplo, é a CPI, né? E aí eu coloquei eles colocaram alguns QR Codes. Alguns casos, os QR Codes são episódios inteiros que explicam aquela situação de uma forma muito bem-humorada e interessante. E a outra são eu falando sobre a foto. E o outro artista que assina o livro aqui comigo é o Pedro Inouye. Então, eu vou só mostrar aqui rapidinho, que eu já quero falar da apresentação. O Pedro Inouye é um artista visual maravilhoso. Então, aqui, por exemplo, a gente está falando da posse e do 8 de janeiro, e como as coisas se misturam dentro da gente, né? Então, que a gente tem essa percepção de que a gente nem viveu a posse, a gente já começou a viver o 8 de janeiro, porque foi realmente muito próximo, né? Foram 8 dias de diferença, 7 dias de diferença. Então, ele fez todo esse trabalho muito, muito lindo. Então, eu recomendo vocês olharem com calma, que está bem legal, obrigada. Então, primeiro vou apresentar o livro. Vou passar aqui rapidamente. Então, a gente começa em 2013, essa foi a primeira manifestação em São Paulo, que interditou a 23 de maio. Na época que eu trabalhava às 16, 18 horas, eu era freela, e eu ganhava por foto vendida. Então, eu copiava a Rádio Bombeiro, eu tinha que ser a primeira a chegar, porque senão depois os grandes jornais estavam lá e eu não conseguia mais vender foto. Então, eu vendia para os portais e tal. Essa era uma manifestação que ninguém sabia que ia dar merda, em outras palavras, né? Então, eu fui lá meio que, tipo, se eu acho que nenhum grande jornal vai, então eu vou tentar ir e, né, ganhar um trocado. Então, eu estava desde a primeira, justamente porque a avaliação do jornal é um pouco diferente do que para quem está na rua, né? Para quem está na rua, toda oportunidade é uma oportunidade, né?
E aí aqui foi o dia do caos em São Paulo, que eles quebraram tudo, o meio, ali no centro de São Paulo. Como eu disse, não é um almanaque, então o meu 2013 é focado em São Paulo. Aqui foi um estudante que ficou cego, que é o Vitor. O Vitor Araújo foi uma bomba de estilhaço, de efeito moral. Então, eu tenho uma cicatriz na perna de uma bomba dessas, que é assim, não é só uma bomba que explode e você fica meio tontinho. Não, ela cegou uma pessoa, porque ela tem estilhaço de metal, né? Então, é uma bomba super perigosa. Aqui é o dia da prefeitura, que tentaram invadir a prefeitura. E essa foto eu adoro essa foto, ela tem uma pequena imperfeição, que eu acho que é todo o charme dela. Na época, eu tinha uma câmerazinha sofrida, assim, eu estava começando a fotografar, e eu não conseguia muito ISO, né? Então, quem entende fotografia entende que isso dá grão, que você perde qualidade. E aí eu tinha que baixar a velocidade, porque as manifestações eram à noite. Eu adoro essa foto, que a mão está meio borrada, mas eu acho que ela dá um movimento para a foto super interessante, porque você vê que a tinta está brilhando, ela está fresca ainda, né? E aí a mãozinha borrada dá esse movimento, então você tem certeza de que o cara estava pichando naquele momento, né, com a polícia ali atrás. Eita. Ah, tá. Foi. E aí aqui é o dia do Terminal Dom Pedro, que eles quebraram tudo. Não sei. Tá. Essa aí é a Maria Antônia. A Maria Antônia, historicamente, é uma rua conhecida por massacres em São Paulo, em 64. E aí foi um dia que foi o dia 13 de junho, que foi o dia que o fotógrafo Sérgio Silva ficou cego. E ele ficou cego nessa esquina. E foi um dia conhecido como o Massacre da Maria Antônia, no 13 de junho. Um novo massacre, né? Então, que eu não sei que é por causa do jeito que a avenida cruza com a rua, as emboscadas são feitas ali. Então, esse é o começo do conflito ali na Maria Antônia. E esse é o dia da tomada de narrativa. Como vocês estão vendo grande, ali dá para ver. Antes, a gente via só bandeiras vermelha e preta, que são bandeiras anarquistas. E esse foi o primeiro dia que a gente começou a enxergar bandeiras verde e amarela, ou seja, eles voltam, né? E aí a gente já vê o pessoal pedindo intervenção militar, já em 2013. E aqui do lado é uma marcha antifascista. O que eu acho legal nesse díptico, que ele está no livro também, é que são pessoas que são da mesma geração ali no centro da foto, né? Então você percebe que ali já se sabe que os mais velhos ali já entendiam o que estava acontecendo, né? Já estava ali na marcha antifascista e o outro já entendia que ali era o rumo da intervenção militar. Então, depois quando, nossa, mas como que isso aconteceu lá na frente? Mas se você olha para quem estava na rua naquela hora, essas pessoas já sabiam o que estava acontecendo. Esse clima já tinha participado, provavelmente, de uma leitura política deles em outra época, né? Esse é o Fusca pegando fogo, que, para mim, é o símbolo do Brasil em chamas, e está ali o Fusca tentando ficar com o farol aceso, assim, tenho uma pena desse Fusca, coitado. E aí é outro díptico que tem no livro, que são os lados, né? E é uma grande ironia, a gente vê o Alckmin ali todo feliz. E com uma política dá voltas. E a Paulista dividida em dois, né? Então, esse é o país totalmente dividido. Esse é um pedaço, finalmente por causa da ação do Sérgio Moro, de incriminar o Lula, que está ali o Sérgio Moro ali saindo dessas trevas, com essas letras meio sugestivas no rosto dele, e a posse do Bolsonaro, que resultou a posse do Bolsonaro. Aí, no livro, a gente brinca também com a grafia, porque até então a gente está falando de um jogo democrático, né? Eleições e tal. Aí, durante a evolução do livro, as fotos começam a perder a simetria, porque a gente não está mais falando de simetria, a gente já não está mais falando de democracia, a gente está falando de um golpe versus democracia, né? Foi. Aí a saída do Sérgio Moro, e o que representou a saída do Sérgio Moro, que era justamente por que o Sérgio Moro caiu nesse governo, foi justamente para o Bolsonaro ter controle da polícia, né? E aí o que eu digo é que como a função do fotojornalismo muda com o tempo, porque antigamente, principalmente na foto de política, de políticos, a missão do fotojornalista é dizer isso aconteceu, isso é um fato, isso aconteceu. Então, um presidente vai dar posse para um ministro e você faz ele assinando o termo de posse, porque isso aconteceu, isso é um registro, e se não tem foto, não aconteceu. Antigamente era assim nos jornais. Mas com celulares e com o digital,
a missão do fotojornalista é um pouco mais profunda. Não é só dizer o que aconteceu e que isso aconteceu, que isso é um fato, isso é uma verdade. E interpretar a notícia, né, pensando que as pessoas não leem o texto. E, às vezes, elas só vão ler a foto. Então, a minha missão em Brasília é sempre tentar desmitificar o que está acontecendo entre os poderes, para que as pessoas tenham a liberdade, a partir do conhecimento, de... Eu vou apressar aqui. De poder fazer as suas escolhas políticas. Aí, aqui a cloroquina, no meio junto com a foto da capa do livro, né? E que é a primeira vez que ele trouxe a cloroquina, que é o cloroquina sendo Simba ali. E o que isso resulta, né? Que é o afastamento do Brasil dos BRICS, dos países mais desenvolvidos. E o mundo invertido de Bolsonaro, né? Que ele está sempre na contramão. E aí é o rei do gado. E o canibalismo. Pode passar, está aqui. Volta. E aí é a primeira vez que a gente vê tanques no Congresso desde a ditadura militar, né? A ideia era, nesse mesmo dia estava acontecendo o voto impresso no Congresso, e a ideia era intimidar o Congresso e mostrar o poderio militar, mas aí saiu a Maria Fumaça lá e virou chacota do país, né? Então, expectativa, realidade, né? E aí a foto que é E aí eu fiz um mini ensaio, vou passar rapidinho, que são os últimos dias do Bolsonaro no Palácio, que aí estava batendo um desespero. Então, eu tentei traduzir mais ou menos o que eu estava sentindo, que apesar de ser verão e estar quente pra caramba, parecia um palácio de gelo, assim, sabe? Então, eu tentei traduzir isso um pouco nas fotos, esses são os últimos dias do Bolsonaro. Essa foi a primeira vez que eu vi ele chorando de verdade, assim, que me pareceu verdadeiro. Mas é que ele já tinha perdido o primeiro turno. Pode passar. Aí a estátua do ditadorzinho. E aí o apocalipse sangue na mão. E aí o enterro dele, né? Aí pode passar. E aí vem a posse do Lula. Eu acho muito legal sempre ver muitas fotos, porque eu sei exatamente onde a Rosa estava. Ela estava ali dentro. Ó. Então, a gente estava de frente uma para a outra. Muito interessante ver essas várias formas de documentar a mesma coisa. Pode passar. E aí essa é uma foto que ficou muito famosa, né, que é a foto do Lula chorando durante o discurso. Pode passar. Pode passar. E aí o 8 de janeiro acontece. Né? Então, porque todo mundo esperava que fosse ser durante a posse, né, que fosse acontecer alguma coisa, que falavam, o Lula não sobe a rampa. Então, tinha toda aquela tensão na posse do Lula, e aí a posse do Lula acontece, dá tudo certo, todo mundo, deu tudo certo, o presidente está vivo, subiu a rampa. E aí acontece o 8 de janeiro, e pega todo mundo de surpresa. E essa é uma foto que eu vou falar um pouco mais dela. Essa foto, que depois eu vou trazer ela mais para frente, é a foto da moça pichando a estátua, que é uma foto que eu descobri, é muito interessante o tempo da fotografia, porque eu dei uma volta, mandei as fotos rápido para o jornal, e depois eu fui olhar as fotos com mais calma, né? E eu vi essa foto, que eu percebi que eu tinha a moça pichando, e eu sou uma das poucas pessoas que tem essa imagem, porque eles foram muitos fotógrafos agredidos, foram mais de 10 fotógrafos agredidos, roubados. Um colega meu teve 2 ou 3 costelas quebradas dentro do Palácio do Planalto. Eles roubavam os cartões de memória, roubavam as câmeras inteiras. Então, são poucos os registros que a gente tem, porque nós fomos muito agredidos. E eles quebravam as câmeras também de segurança. Eles foram em cima das câmeras. Então, eles estavam indo em cima da documentação. Então, nós, fotojornalistas, que conseguimos manter o nosso trabalho, foram um dos poucos. A gente, infelizmente, não tem os registros completos por causa dessa violência que a gente sofreu. Essa eu chamo de centro do caos, é o dia seguinte, né? É o que a gente chama de rescaldo. Aí essa que é a capa do livro, pode passar. Esses são os 3 líderes, né? Ali a gente tem o Pacheco, a Rosa e a foto do Lula. Essa foto do Lula aí não foi tão bem aceita pelo público, mas tudo bem. Mas as outras 2 foram mais bem aceitas, pode passar. E, por fim, a justiça sendo lavada, que ela estava sendo lavada do picho, pode passar. E o que a gente espera de consequência, né? Pode passar. Aí agora eu vou passar para vocês, é um videozinho muito rápido, de 1 minuto e poucos segundos. No dia 8 de janeiro, eu fotografei muito pouco, porque eu dei uma volta, percebi que eu estava em risco e me retirei do local. Foram 53 minutos, exatamente, que eu dei uma volta, e, para o tamanho do acontecimento, vocês entendem que foi muito pouco, porque foi uma coisa que durou horas. Eu só fiquei lá por 53 minutos.
eu tirei menos de 700 fotos. Eu sei que parece muito para o analógico, mas para o digital é muito pouco. Pensando que uma cerimônia com uma posse de um ministro, que seja um ministro importante ali, num contexto político, às vezes são 2.000 fotos uma cobertura. Então, 700 fotos num evento desse tamanho é muito pouco. E eu, olhando esse material, me perguntaram: você não tem nenhum vídeo? E eu falei: eu não lembrei de fazer vídeo. Eu fiquei muito chocada ali no meio. Então, eu consegui fazer fotos, foi o que eu consegui fazer. Até me senti muito mal por muito tempo por não ter feito mais, mas foi o que eu consegui fazer. Então, eu entendi que o que é o cinema, né? Um conjunto de fotos, né? Então, eu pensei: eu posso transformar essas fotos em um mini-filme de 1 minuto e meio. Então, o que eu vou dividir com vocês. O que eu estou fazendo aqui, eu provavelmente nunca mais vou fazer em qualquer outro evento que eu cubra, porque eu vou dividir com vocês agora o meu material bruto. E nenhum fotógrafo divide o seu material bruto. Então, vocês vão ver, antes de vocês darem play, vocês vão ver todos os meus defeitos aí, porque eu deixei até as fotos sem foco. Porque eu achei que era importante como documento. Então, por isso que eu estou dividindo isso com vocês. Então, eu vou convidar vocês para dar essa volta de 53 minutos, que eu resumi em 1 minuto e meio, e eu só vou explicar para vocês, mais ou menos, por onde a gente vai andar, para vocês conseguirem visualizar essa caminhada. Então... Só um segundinho. Está trocando aqui o arquivo. Tá, então eu vou só... Essa aqui tem laser? Tem? Não. É aqui? Ah, aqui, tá. Tá, então... Olha, a gente está aqui, né? Eu vou descer esse gramado aqui, e aí a gente vai subir essa rampa, eu vou passar aqui por trás, e daqui de trás, aqui atrás é o STF, e aqui seria o Palácio. Então, daqui eu vou descer essa rua, a Estátua da Justiça fica mais ou menos aqui, então eu vou fotografar a Estátua da Justiça, eu vou tentar entrar no STF, eu não vou conseguir, e aí a gente vai atravessar a Praça dos Três Poderes, e dar uma volta no Palácio, e eu volto para esse ponto e faço a última foto. E é isso, é 1 minuto e meio que eu vou resumir para vocês. E um detalhe, eu estava com uma exposição no Museu de Arte de Brasília agora, então esse foi um vídeo que foi feito para um convite da exposição, que é uma exposição sobre o livro com foco no 8 de janeiro. Então, no final, tem um convite, se sintam convidados no passado, porque a exposição saiu agora de cartaz, mas adoraria convidá-los para ver, quem sabe eu trago a exposição para São Paulo, mas é por isso que aparece o convitezinho no final, mas é isso, acho que pode dar play. Tem áudio? Tá sem áudio? Peraí. É isso, gente. Obrigada. Uns 10 minutinhos para a gente conversar? Nossa, eu poderia ficar aqui 1 hora, eu acho que todo mundo aqui, né, conversando com vocês duas, e eu estou naquela função de ficar com um olho no counter, um olho no monitor, né? Eu queria fazer primeiro uma pergunta que é para as duas. Depois eu tenho, se sobrar tempo, perguntas específicas.
levando em consideração até que tenham várias aqui artistas mulheres na plateia, né? Fotógrafas, Ana Ottoni, Maureen Basilar, né? Aplausos, né, gente? Assim, nossas maiores fotógrafas, o que não é fácil no Brasil, e aqui já ficou falando a Sônia Gugesberg, desculpa, a gente não enxerga bem com a luz do projetor, pode ser que tenha mais gente, mas essas eu encontrei antes, né? E vocês passaram lateralmente pela relação entre a mulher e a fotografia, mas do ponto de vista da inserção profissional, mas um pouco lateral, dado que as questões eram tão relevantes. E eu queria que vocês falassem um pouco, especialmente no âmbito do fotojornalismo, a correlação de forças físicas também, com relação à capacidade de subir em lugares, tirar a gente da frente. Você até chegou a comentar, eu sei que eu estava aqui, olhando a foto, eu vejo onde ela está. A foto de cobertura esportiva, né? Que foi um campo, acho que até você, especialmente encabeçada pelos fotógrafos, e como que vocês se colocaram nessas disputas e como que é essa relação de gênero para além das questões sociais, mas implicando a misoginia em todos os seus sentidos. Quais são os espaços que não são para as mulheres? Você começou a sua apresentação com uma série sobre a prostituição na Avenida São João, e você já abriu a sua com essa localização para onde que eu vou cobrir, quem é que eu vou ter que atropelar para chegar no lugar certo, na hora certa. Queria ouvir um pouco de vocês nesse sentido. Na verdade, assim, eu sempre trabalhei não pensando que eu estava estava concorrendo com os outros fotógrafos. Porque, na década de 80, 70, 80, éramos muito poucas mulheres, né? E, normalmente, os fotógrafos eram assim, uns armários. Eles eram grandes, altos, gorduchos. Então, assim, era difícil. Na época, eu era bem mais magrinha, e era muito difícil você poder chegar e entrar onde eles já... Porque eles já chegavam, por exemplo, tinha uma cobertura à presidência da República. Por exemplo, aqui no INCOR, quando o Tancredo estava lá, o Fernando Henrique, não, o Figueiredo veio fazer uma visita no INCOR. A Veja me mandou lá. Quando eu cheguei, os fotógrafos todos dos grandes jornais, eles já estavam parados. Era uma parede, você não passava, né? Então, não dava para concorrer com eles. Então, assim, eu sempre usei assim, de pensar assim, se está todo mundo lá, eu vou para o outro lado. Eu nunca fiquei onde todo mundo estava. Então, eu acho que, por isso, eu acabava sempre fazendo fotos diferentes. Às vezes, as minhas fotos eram publicadas e a daquele pessoal todo que estava ali na frente não era, né? Às vezes, tinha 2, 3 pessoas, né, da redação que estavam ali fotografando, quando o evento era grande. Então, de repente, eu pensava, bom, está todo esse povo aí na frente do presidente, não vou conseguir passar. Por baixo não dava para passar, você não conseguia passar. Então, eu olhava e dizia, tem um muro ali, pô, vou dar a volta, vou subir no muro, vou ficar com a tele lá de cima do muro e faço do muro. Né? Então, assim, eu sempre trabalhei desse jeito. Eu nunca trabalhei concorrendo diretamente com os homens, porque a gente nem consegue, eles são mais fortes. Fisicamente, né? Normalmente, os homens são mais fortes. Né? Então, assim, eu nunca briguei, eu nunca tive muito problema. Né? Às vezes, outro dia eu estava com umas fotógrafas, eu falava, pô, a gente sempre brigava muito. Pô, eu nunca brigava muito. Né? Eu ia sempre assim, pela conversa, gente. Às vezes eu chegava atrasado no lugar, a Rosa chegou, pô, dá um espacinho aí para ela passar. Porque também, quando eu tinha um espaço, eu falava, pode entrar, já fiz, entra lá.
Então, assim, eu vejo, agora, quando eu fui fotografar a posse do Lula, nossa, foi muito punk. E eu vi como as mulheres fotógrafas agora sofrem, porque todo mundo bate de frente, né? Eu estava na fila, por acaso, eu cheguei lá e o Firmo, Walter Firmo, ia fazer a cobertura. Só que o Egberto Nogueira, que tinha combinado com o Firmo de ir para Brasília, teve um problema pessoal e não foi. Aí o Egberto falou, porra, eu estou preocupado com o Firmo. Eu falei, não, estou aqui, o Firmo vai cobrir aonde? O Palácio. Falou, também vou no Palácio, então eu fico com o Firmo. Então, eu combinei com ele antes, no dia seguinte, nós chegamos lá, eu falei, Firmo, você está só com uma credencial, tinha que ter 2 credenciais dentro do Palácio. Cada lugar que você estava, você tinha que ter uma credencial diferente, senão você não passava, né? E o Firmo queria fazer a subida da rampa, ele não tinha credencial para aquela sala. Aí um rapaz falou, o diretor de comunicação vai chegar aqui agora, também estou esperando ele. Aí ele chegou e falou, você conseguiria para o Walter Firmo? Aí, quando o rapaz falou, o Walter Firmo, lógico, na hora, ele foi lá e falou, vocês entram, espera aqui sentado na cadeira, que eu vou lá pegar a credencial do Firmo. Daqui uns 10 minutos, eles vieram com a credencial e eles falaram, agora vocês vêm aqui, e colocaram eu e o Firmo na entrada da fila, que era para pegar o ônibus para ir para o Palácio, que estavam pega para capar. Depois eu fiquei sabendo que o pessoal chegou lá às 5h30 da manhã, né, na sua matéria. E aí eles colocaram eu e o Firmo lá na frente, nós ficamos. E tinha também uma produtora que estava junto. E aí tinha um rapaz da Folha de São Paulo, grandão, de repente eu estava na fila, ele me empurrou, quase eu caí no chão. Eu falei, por que você me empurrou? Não, porque nós estamos aqui desde as 6 horas da manhã, vocês estão furando fila. Eu falei, quem é você? Ele, não te interessa quem sou eu. E o cara foi assim, uma grosseria total, entendeu? E depois me falaram, ele é da Folha de São Paulo. Aí, quando ele estava passando para dentro, eu falei, você é da Folha de São Paulo? Eu falei, eu também fui da Folha de São Paulo. Agora, você não tem que ficar me empurrando, né? E se você me empurrar, eu vou te empurrar lá de cima. Daí baixou o santo, entendeu? Porque o cara é mal criado, né? Grosso, né? Aproveitando aí a deixa, Rosa. Então, aí vou passar para ela. Continua, Gabi. Como... você está com o microfone aqui. Eu acho que é uma questão... Para mim, foi uma questão de estratégias. Isso que a Rosa falou, de estar sempre para o outro lado, é uma coisa que eu sempre fiz por causa porque eu não era de grande veículo. Então, não adiantava nada eu ter a foto que todo mundo tinha, porque eu não vendia a minha foto. E era assim, era a minha gasolina, a minha câmera, eu que ia dirigindo para as pautas. Então, eu procurava outras coisas, nem por causa da questão do machismo, nem nada, porque é uma questão de sobrevivência, né? Essa coisa de te tirar da frente... É o clássico. Tem 5 homens e uma mulher. Aí vão tentar tirar a mulher sempre, né? Sempre o mais fácil. O que eu entendi é que não adianta entrar na disputa física. Então, eu faço estratégias. Uma da minha estratégia é eu sempre chego muito cedo. E existe uma lei que, né, no fotojornalismo, que é se você chega cedo, você tem o direito de estar na frente. Então, é diferente da situação da Rosa, que ela não foi como imprensa, ela foi como convidada, né? Então, é diferente da... Eu estava como imprensa. Tá. Não, mas aí tem essa regra, né, que quem chega primeiro, né, você tem direito de estar na frente. Então, mesmo sendo mulher, quando eu chego antes, e todo mundo vê que eu cheguei cedo, e alguém tenta passar na frente ou tenta me tirar, não, a gente viu, ela chegou cedo. Então, assim, você entender um pouco como o sistema funciona, e aí, assim, uma coisa que eu comecei a fazer que no começo eu não fazia, é apontar para os colegas, vocês estão vendo que isso é machismo? Que antigamente a gente tinha vergonha de falar, né? Lá vem a feminista chata, né? Então, uma coisa que eu comecei a falar, vocês estão vendo que isso aqui é machismo, né? E quem cala consente. Então, assim, e aí agora, com esse novo momento da história, os colegas têm vergonha de ficar calados. Então, a gente consegue apoio entre os colegas apontando o machismo. Mudou um pouco, né? Isso. E algumas estratégias. Agora, uma coisa que as pessoas sempre falam é, tipo, que eu já sofri muito isso, assim, que é, essa pauta não é para mulher, essa pauta é para mulher. Não, essa aqui a gente precisa de um olhar feminino. Eu acho que a coisa do olhar feminino é de um machismo, porque se você fala o olhar feminino, você está falando que tem um olhar que não é o feminino, que não serve para determinadas atitudes. Eu acho que existe o olhar, não existe o olhar feminino, eu acho que existe o olhar feminista, né, que é um olhar crítico sobre aquela situação. Mas a mulher tem um olhar feminista, não feminino.
né? Porque você vai fotografar prostitutas, o trabalho da Rosa é um. Você pega um cara fotografando prostitutas, desculpa, as fotos da Rosa são uma obra de arte, são lindas, são delicadas, sabe? Você não está ali colocando as prostitutas num lugar de lixo, num lugar, sabe? Você olha um trabalho de homens, muitas vezes retratando prostituição, é um trabalho que escracha a mulher, sabe? Você fala, não, claramente essas fotos não foram feitas por uma mulher. Então, acho que tem essa diferença. Não vou chamar de delicadeza do olhar, porque eu não acho que o olhar feminista é delicado. Eu acho que ele é um olhar colocado politicamente. Como a gente fotografa, é político, né? Então, eu acho que é a mesma coisa que você... da mesma forma que você desmerece. Então, eu lembro uma cobertura que eu fui fazer, eu não vou nem falar cobertura, porque senão eu acabo falando mal de alguma redação que eu já trabalhei, né? Mas eu lembro uma vez que eu fui fazer uma cobertura e a pessoa, na chefia, virou e falou: mas isso não é pauta para mulher, eu vou mandar um fotógrafo homem. E aí eu falei, como assim? E assim, eu já tinha uma história no jornalismo, como assim? Eu já fiz coisa muito mais... Né? Assim, no começo da minha carreira, eu estava na rua apanhando, sabe? Literalmente apanhando. Tenho 2 BOs contra a Polícia Militar de São Paulo, entendeu? Então, assim, como que tem uma pauta que não é para mim, sabe? A não ser que seja, olha, a gente precisa de fotos do térreo de uma mesquita muçulmana. Tá, tudo bem, ali eu não posso estar, porque eu sou mulher e eu não posso entrar na parte dos homens. Eu posso tirar uma foto de cima, eu posso tirar uma foto com um olhar... Mas, assim, tirando isso, que eu ser mulher fisicamente me impede de estar naquele espaço, não existe isso, né? E aí eu fiz essa cobertura, voltei, ganhei prêmio por causa dessa cobertura. Aí depois a pessoa falou assim, desculpa, acho que eu fui meio machista, né? Meio? Muito. Então existe esse mito, né? Que acho que a gente consegue ainda mais uma, né? Uma outra questão que ficou um pouco lateral nas apresentações de vocês, mas aparece com clareza nos trabalhos, e que eu queria que vocês comentassem aqui, é a relação com o tratamento da foto, até chegar à pós-produção da foto. Né? Assim, eu imagino que sempre fotografou digital e, com certeza, a Rosa fez a passagem, fotografa com o que tiver pela frente. Se isso impactou, aí no seu caso, né, essa mudança preponderante do digital do analógico para o digital, a outra falha aqui. E como é que vocês se relacionam, não com a tecnologia por ser digital ou deixar de ser digital, mas principalmente com esse estatuto de veridicção que se espera do fotojornalismo e que, enfim, sempre esteve implicado em processos diversos de tratamento, mas que hoje, com as mídias digitais, permitem um corpo a corpo também com a pós-produção do material. Acho que não sou só eu que queria ouvir vocês falando disso. Eu vejo o seguinte, tanto faz o analógico como o digital, para o jornalismo dá no mesmo. Porque o importante é o fato que você está fotografando, né? O importante é o que você vai mostrar, porque, como fotojornalista, né, a gente tem que ter uma ética, né? Atualmente, desde 2009, o curso de jornalismo não é mais obrigatório para trabalhar em jornais. Isso foi uma grande mudança e que fez assim toda essa área do jornalismo ficar assim muito pior do que era, né? Por quê? Porque você tem que ter alguma ética, você tem que estar fotografando, você tem que saber que aquele fato que você está fotografando é aquilo que você está vendo, é aquilo que você vai ter que passar para a população que vai olhar o jornal ou a revista ou na TV, ou, né, para que veículo você estiver fazendo um trabalho, porque você está ali como um intermediário. Né? Você vai fotografar aquilo que está acontecendo, você vai passar aquilo para o veículo, no caso um jornal, uma revista, vamos falar assim, e você tem que mostrar o fato verídico daquilo que está acontecendo.
o fotojornalismo é isso. Tanto é que a fotografia, em jornal e revista, normalmente tem que vir com legendas, porque a fotografia ela é diferente do texto. O texto, você lê o texto, você tem uma interpretação. Aconteceu manifestação em frente do MASP às 15h na Avenida Paulista. A manifestação dos bolsonaristas hoje, domingo, que é o que está acontecendo ali. Então, o texto ele vai te pontuar o lugar que era, onde que era, o horário, a cidade, o que aconteceu ali. Né? O texto vai mostrar a história que o jornalista está vendo ali. Né? O fotógrafo, né, a fotografia, ela tem N interpretações. Então, assim, no texto jornalístico, né, normalmente, por isso que se pedem legendas. Né? Eu acho assim, que a foto ela tem que mostrar... cada fotógrafo faz de um jeito. Né? Por isso que eu nunca assim, me preocupei de ter outras pessoas perto de mim fotografando a mesma coisa que eu estava fotografando. Aquele trabalho das prostitutas, o Ayrton fotografou comigo, o trabalho dele é completamente diferente do meu. Então, não tem problema nenhum, cada um tem um olho, cada um né, joga no seu trabalho aquilo que ele tem, né, a visão dele de mundo. Né? Mas você tem que apresentar isso... tecnicamente, como o fato que você está vendo, que você vai passar para o público, porque é aquilo que você está fotografando que vai passar a notícia para quem depois vai ler o jornal e a revista. Eu concordo em parte com o que você falou, só discordo de uma parte, que é que o fotojornalismo piorou. Eu discordo plenamente. Eu acho que o fotojornalismo está vivendo uma era de ouro hoje, porque nunca foi tão importante o fotojornalismo como hoje. Hoje, com manipulações digitais, com a inteligência artificial, o fotojornalismo ganha um brilho, uma estrela como nunca. Hoje em dia, a gente consome imagem como a gente nunca consumiu. Então, as pessoas não estão nem parando para ver 15 segundos de vídeo no story. Então, você conseguir informar, bem informado, com um microsegundo, milésimo de segundo, que aquilo bate e a pessoa já está informada, é uma responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, coloca o jornalismo nesse lugar de extrema importância. Né? Na pandemia, a gente vê o jornalismo assim, como a tábua de salvação no mundo de fake news. Né? Então, acho muito importante. Eu concordo com a Rosa que não muda do analógico para o digital, porque as regras no fotojornalismo são as mesmas. E a regra você pode, no máximo, cortar, no máximo, dar um tapinha na luz, na saturação, e é isso que você pode fazer. Você não pode adicionar, você não pode. Tem que ter um arquivo único. Você não pode ter pós-produção além disso. Então, não muda. E as pessoas falam, mas e aí com a inteligência artificial? E assim, o que a inteligência artificial hoje faz com a fotografia, com a imagem, o Photoshop, já se fazia antes com o analógico. Era possível, a única coisa que demorava mais tempo. Mas é possível você manipular uma imagem no nível de uma inteligência artificial já pintando e com Photoshop. Entendeu? A gente tem artistas incríveis de Photoshop que faz um realismo que a inteligência artificial está fazendo em segundos, mas que já era feito. Mas por que não? Por que então não? Porque o que barra é a ética do jornalista. O que barra são as regras do fotojornalismo. Então, independente da inteligência artificial estar aqui, de você ter ferramentas que facilitam a reprodução de imagens fakes, isso no fotojornalismo em si só fortalece ele. Porque hoje o que você defende como fotojornalismo é aquilo que tem raiz dentro de um fato que aconteceu. E aí também eu discordo um pouquinho da Rosa, quando o que a gente viu é um fato, porque é muito complexo você falar que o que você viu é aquele jeito que aconteceu, porque você tem uma visão só de um lado, e quando você fotografa, você coloca todas as suas referências de cinema, todas as suas referências de música, as pessoas que você conversou naquele dia, um poema que você leu, está tudo naquele olhar, está na sua escolha de lente, está no seu ângulo, está em que fotograma você escolheu. Dentro daquelas 30 fotos que você fez, você escolheu essa expressão, você escolheu esse gesto. Então, assim, sei lá, vou voltar naquela foto do Bolsonaro apontando para o Moro, que acho que foi uma das minhas primeiras fotos como políticas mais conhecidas.
O Bolsonaro estava apontando mesmo, matando o Moro mesmo, e ele estava com a cabeça baixa porque ele estava morrendo? Não. Né? Isso é semiótica, isso é uma interpretação. Porque, naquele momento, o Moro estava saindo do governo, estava em atrito com o Bolsonaro. Então, qual era o fato ali? O fato era que é uma cerimônia da bandeira. Ele estava hasteando a bandeira com os ministros ali. Então, ali cabia a mim interpretar esse fato, mas além do fato. Qual é a pauta ali? A pauta não é o hasteamento da bandeira. A pauta é a queda de um ministro que era pilar do bolsonarismo. Essa é a notícia, e não a bandeira sendo hasteada. Então, como que eu interpretei isso? Eu peguei um fragmento, eu peguei um microsegundo em que o Bolsonaro fez assim, o Moro fez assim, uma foto antes, uma depois, já não é mais a mesma foto. Então, e aquela foto simboliza a queda de um ministro. Então, além do fato, né? E eu acho que isso, tanto no analógico como no digital, não faz diferença, né? A gente vê, por exemplo, as perninhas tortas, né, do Orlando Brito. A gente vê grandes fotos. O bom fotojornalismo, para mim, alia a estética, o fato e a informação por trás, o que está por trás daquela semiótica. Para mim, eu considero uma foto boa minha quando essas três coisas se alinham, assim. Então, vou aproveitar a carona aqui na sua última fala para trazer uma pergunta do público e conjugar com a minha, que infelizmente é a última aqui dessa rodada. Vocês duas mostraram fotos que entraram para a história do Brasil, né? Essas fotos suas, Rosa, eu já nem sei mais qual escolher mentalmente, porque eu vivi todas, né? As do Lula no ABC, mas, particularmente, uma que marcou muito a minha vida, e eu sei que marcou a vida de muitas pessoas, foram as fotos dos meninos na Praça da Sé. E as suas, Gabriela, você trouxe aqui uma seleção e que você mesma já foi apontando algumas que se confundem com a nossa história, e com esse nosso intenso agora dos Black Blocs, o Bolsonaro, o pós 8 de janeiro, enfim. E uma pessoa que no público pergunta, e particularmente para você, quais as diferenças que você viu nas suas coberturas, do ponto de vista daquilo que te tocou em 2013 e 2023. Então, juntando isso com a minha pergunta, eu queria que vocês finalizassem falando ou destas fotos, mas como que vocês pessoalmente se relacionam com essas histórias, com essas imagens que, de repente, se tornam referências da nossa história e que são assinadas por vocês, e quais são momentos em que vocês foram particularmente impactadas, como aqui o público já perguntou, momentos que tocam e que tocaram nessas fotos, que eventualmente podem coincidir com essas que viraram história, ou com umas que, ninguém reparou que eu fiz essa foto. Então, podem terminar contando um pouco? Você quer começar? Pode falar você. Um pouco da diferença do 13 para o 23, da cobertura dos Black Blocs, acho que estão falando do 8 de janeiro, né? Assim, ou do período bolsonarista. Acho que a diferença é que, em 2013, apesar do risco ali físico ser constante e grande, eu não senti a minha vida tão ameaçada. Assim, eu acho que quando as pessoas falam sobre endurecimento e ditadura, ameaça de ditadura, novo golpe no país, em Brasília a gente já sentia bastante isso. Porque toda vez que entra um presidente, muda toda a estrutura da cidade, né? Porque é uma cidade política. Então, tem os cargos comissionados, né? Os cargos de confiança. Então, a cidade fica com a cara do presidente que está, né? Então, ali naquele momento, durante todo o período ali do Bolsonaro no poder,
era uma questão assim, você falava Bolsonaro e você olhava para trás, né? Eu acho que muita gente tinha medo, especialmente no trânsito, né? Porque é um lugar que a gente não controla os nossos círculos, que eu vou discutir com alguém, de repente eu posso tomar um tiro, né? Essa era uma coisa que estava no imaginário das pessoas. E em Brasília a gente estava muito imerso nesse, então tinha muito medo de perseguição, tinha essa questão de não falar mal do governo nunca, só em situações muito pessoais. E às vezes eu estava aqui em São Paulo num bar e aí a pessoa perguntava: nossa, e o Bolsonaro, né? Eu falei assim: o presidente Bolsonaro está no poder. Tipo, não tentava assim nem de tensão, de medo, e assim do medo de eu expressar alguma opinião e isso inviabilizar o meu trabalho, né? E para mim, assim, o que eu fui fazendo foi esse memento, né? Esse registro, porque eu acredito que o fotojornalismo ele não é imparcial e ele não deve ser imparcial. Ele tem lado, né? Não só quando a gente fotografa, mas ele tem lado, e o lado é o interesse social e a democracia. E esse é o lado, né? Se você fala que você é imparcial, que você não tem lado, você já está errado. Você tem um lado quando você fala que você é imparcial. E o lado nesse caso, um lado pró-golpista, se você fala, não, eu vou ficar imparcial nisso. Não existe imparcialidade na frente do fascismo, na frente do nazismo, na frente do bolsonarismo. Não existe imparcialidade, né? Você tem que tomar um lado, porque é um atentado social, é um atentado democrático. Então, para mim, eu sentia muito mais quase que um desespero de fotografar e de registrar aquilo tudo, porque eu entendia que o que estava em risco era maior ali naquele momento, né? Pela leitura com distanciamento, assim. Para dar aquele arrematado e eu passar para a Rosa, de todas as fotos que você fez, entre essas que hoje já se confundem com a história recente do país, qual é a foto que, para você, é a foto que mais marcou entre as que você já fez? Eu acho que é difícil falar que mais me marcou. Eu vou falar que mais está presente na minha cabeça agora, tá? Que não tem nada a ver com se é a minha melhor foto, mas é uma foto que está me atravessando algumas questões agora. Aquela foto que eu mostrei para vocês, da mulher pichando a estátua, ela foi presa por causa daquela foto. A presidente, a Rosa Weber, na época presidente, veio me agradecer pessoalmente pela foto. E essa é uma foto que está me atravessando nesse momento. Há algum tempo ela está me atravessando, desde que isso aconteceu, desde que ela foi presa por causa da minha foto, por uma questão que aquela moça está fazendo é um crime político, né? E não importa se ela é golpista, não importa se ideologicamente eu sou contra o que ela fez. Ter uma foto minha usada, que ela teve um reflexo na materialidade, né? É uma foto que é feita e que ela tem impacto direto no mundo real, né? Então, ter uma foto minha usada para prender alguém que está fazendo um ato político, mesmo que seja um crime, é uma coisa que ainda não me desceu muito bem, assim. Mesmo ela sendo golpista, mesmo sendo extrema-direita, porque eu, como jornalista, tudo bem, agora foi uma golpista, mas e aí? Tudo bem o meu trabalho ser usado pela polícia para prender alguém que está cometendo um crime político, porque o crime político é ditado por quem está no poder, né? Então, tudo bem o meu trabalho ser usado para denunciar uma pessoa? Então, eu não tenho uma resposta nisso ainda. Essa foto está me atravessando agora. Eu não acho que é a mais importante, nem a que me marca, com um distanciamento histórico, que é a que vai mais me marcar. Mas, no momento, é a que está mais latente dentro de mim como uma questão que eu ainda estou pensando sobre ela. Acho que é isso. Pode contar, Rosa, qual é a foto que você fez que te perturba, ou que, para você, é a sua grande foto? Enfim, a foto que mais tocou você fazer, e como é que você se relaciona com essas fotos suas, que foram feitas por você e que hoje se confundem com a história do Brasil. Cada uma tem uma história, né? Mas eu acho que, assim, para mim, a maior emoção, independente de não ser assim grandes fotos, quando eu estava agora, em 2023, no Palácio do Planalto, que eu vi o Brasil voltar a ser uma democracia de novo, para mim, eu acho que foi o maior momento da minha vida, sinceramente.
quando eu vi o Lula subindo com o Raoni, de braço dado com o Raoni, e com o povo brasileiro, porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? O Brasil, ele tem, a gente nunca anda para frente direto, né? A gente vai e volta, os governos vêm e voltam, né? O direita, esquerda, a gente está sempre, né? A gente está sempre de braços assim cruzados, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, não de braços cruzados, mas a gente nunca sabe, na verdade, o que vai acontecer. A vida da gente não deslancha, né? O Brasil não deslancha, porque tem sempre essa coisa que vai e volta. Eu acho que, quando o Lula subiu a rampa, agora em 2023, deixando o Bolsonaro para trás, apesar de tudo que aconteceu, né? E o povo brasileiro, junto com ele, porque o Bolsonaro não quis passar a faixa, eu acho que foi um grande momento. Para mim, foi um dos maiores momentos que eu presenciei. Ver a democracia voltar de novo, né? E ver os indígenas, né? A Sônia Guajajara receber né, um espaço dentro do governo brasileiro, representando mais de 1 milhão, quase 2 milhões de indígenas que nós temos no Brasil. Eu acho que nós estamos numa nova fase. Não sei, espero que essa fase dure bastante tempo, né? Porque agora os indígenas e os negros estão tendo espaço, coisa que a gente, há 20 anos atrás, a gente não pensava, não existia, né? Quando eu fui no encontro de Altamira, que eu vi aquele monte de indígena em 79, eu falei, gente, quantos índios existem no Brasil? Isso que eu era jornalista e trabalhava na imprensa, já ninguém tinha ideia que existiam tantos indígenas do Brasil, além do Xingu, que a Maureen retratou, e dos Yanomami, que a Cláudia Andujar retratou, né? Então, assim, eu acho que nós estamos num novo momento, e, para mim, eu acho que foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, foi eu ter presenciado o povo brasileiro subindo a rampa de novo. A gente ainda tem 5 minutos e eu posso desmonopolizar aqui para uma pessoa o microfone, caso alguém queira fazer uma questão à Gabi ou à mesa como um todo. Então, por favor, é só levantar a mão, senão nós vamos agradecer muitíssimo, Rosa e Gabi, mas eu acho que já temos candidatas. Eu posso só passar um recado antes de... Pode. Enquanto leva o microfone. Não, que a Mônica Maia está com um stand maravilhoso lá embaixo, que é Mulheres Luz, né, com vários fotolivros de mulheres, está lindíssima a mesa dela. E aí, no final, eu vou estar com o Cristiano, né, que é do Meridelírio. A gente vai estar lá assinando os livros. Eles estão à venda logo do lado, na travessa, e bem na frente, a Mulheres Luz, bem na entrada ali. E a gente vai estar lá assinando os livros para quem tiver interesse em comprar. Eu recomendo. Então, é isso. Pergunta aí, Carlos. Está comigo, Gisele. Olha, enfim, estou encantada com a mesa. Para mim é uma surpresa linda ver o fotojornalismo dentro do mundo da arte, né? Porque, na verdade, essa mistura é uma mistura que eu acho que, durante algum tempo... Enfim, eu sou uma artista documentarista, mas eu nunca fui do fotojornalismo. Então, eu faço essa ponte entre trabalhar a questão documental dentro da arte, só que aqui vocês estão fotojornalistas assumidas, estão dentro do mundo da arte, e, na verdade, eu estou adorando ver isso, tá? Porque é um tema que eu acho bastante importante, esses novos olhares trazidos para dentro da curadoria da arte, olhado de forma artística, onde o documental está dentro da arte também. Então, eu queria só fazer esse comentário. Para mim, é uma ponte fundamental e eu estou super feliz de estar aqui ver vocês. Parabéns. Obrigada, Sônia. Queridas, nós vamos deixar vocês tomarem água, respirarem e agradecer demais a oportunidade de ver as imagens de vocês comentadas por vocês mesmas. Super obrigada a todos, todas e todos. Sem anistia!